Já estamos de volta com o nosso programa e agora falaremos sobre um assunto super interessante, que é o propósito de vida. Algo que faz com que as pessoas se questionem bastante, né? O que elas vieram fazer, ou que vai trazer satisfação para elas, ou que funciona como uma missão de alma. E aí muita gente se pergunta a esse respeito e tem dificuldades de encontrar a resposta. Para falar sobre isso, nós vamos receber ele, Stefano Gradi, que é alquimista. Está aqui com a gente e vai nos ajudar, né, nessa caminhada aí em busca pelo propósito. Tudo bem, Stefano? Tudo bem. Gratidão pela vinda, viu? Obrigado por me convidar e um prazer. Estamos felizes. Stefano, primeiro você se intitula alquimista, né? Nós do meio sabemos o que é alquimia, mas para a galera que não sabe, o que é um alquimista? Sim, então a alquimia é uma palavra que ela hoje em dia até é uma alquimia, uma palavra bonita, concorda? Sim. Né? Inclusive, se você vê, tem muitas lojas que usam essa palavra, né? Tem loja que vende, sei lá, bijutaria e fala alquimia da joia, né? Alquimia pode ser aplicada a muitas coisas, né? Porque lembra o quê? Lembra uma mistura, uma boa mistura, né? Como a alquimia poderia ser uma boa mistura, saber misturar as coisas, alguma coisa que transforma. Então, hoje em dia se usa isso, pode usar de várias formas, mas a alquimia é uma ciência antiga. E quando eu falo ciência antiga, os físicos de plantão, aquelas pessoas mais científicas, vão se arrepiar, porque vão assim, como? Isso não é uma ciência, né? Mas antigamente, que não existia a ciência moderna, o que existia? A alquimia. Então, a alquimia eram os antigos cientistas. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci era um alquimista, né? A gente costuma ver assim gênios como alquimista. Então, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, Nicolas Flamel, Paracelso, essas pessoas que trouxeram muito conhecimento para a humanidade. E alguns a gente acha que é filósofo, né? Tipo, a gente vê Platão, essas pessoas que são conhecidas como filósofos, mas todas essas pessoas que fizeram a diferença na antiguidade, a maioria deles eram alquimistas. Só que nunca, naquela época não se usava a palavra alquimista. Sempre se usou muito a palavra artista. Né? E aí, assim, quando me pergunta assim, no dia de hoje, o que eu acho que assim é um bom resumo para dizer o que faz a alquimia? Eu acredito que a alquimia ela pode ser aplicada a várias coisas, mas ela é muito, eu considero que a alquimia é a arte de ajudar as pessoas a encontrar o propósito. Porque eu penso assim, não sei se você concorda com isso, né? Você concorda que, tudo bem que hoje em dia o mundo é muito ligado, infelizmente, só, assim, tem um assunto que todo mundo gosta e todo mundo quer, que é a questão do dinheiro, né? Exato. Que movimenta, né? Movimenta, né? Tudo. E por que o dinheiro, vamos lá, por que o dinheiro é uma coisa tão importante e tão querida? Porque, na verdade, é uma fonte de energia altamente se transforma muito rápido. Tipo assim, se o seu dinheiro sai da sua carteira para minha carteira, eu consigo pegar esse dinheiro que você me deu e fazer o que eu quiser. Se eu dou para você um dinheiro, você movimenta a direção desse dinheiro do jeito que eu fizer. Agora, se eu te disser, por exemplo, se eu te dar um dinheiro, eu te digo qual é o meu propósito, para você saber qual é o meu propósito, não faz muita diferença. Tipo, uma curiosidade, legal, mas você quer saber o seu propósito. Então, assim, Exato. o propósito é uma coisa muito individual. O dinheiro é uma coisa muito coletiva. Então, por que o propósito é tão, assim, se perdeu um pouco? Porque é algo individual. Então, o que acontece? Tipo assim, por exemplo, você que faz esse programa, com certeza você é movido, né, a um propósito. Porque senão você poderia fazer outras coisas. Você, de alguma forma, sentiu que através desse programa você pode também ter recursos e tudo mais, mas você sente que através desse programa a energia flui bem para você. Sim. Concorda? E assim, você achou esse propósito, essa forma de manifestar o seu propósito e funciona para você. Mas aquilo que funciona para você não vai funcionar para mim. Exato. Igual. Né? Até porque só tem um espaço numa cadeira, não tem, não dá para sentar duas pessoas numa cadeira. Na mesma cadeira, né? É isso então aí. Não faria sentido, né? Então, o que eu vejo assim, que as pessoas elas costumam ficar comparando. Então, por exemplo, eles olham assim, não, em São Paulo, eu moro em São Paulo. Como é que as pessoas estão se dando bem em São Paulo? Tá tendo uma febre. Tá, o pessoal está fazendo isso. Aí todo mundo corre para lá. Sim. Vamos lá fazer.
Só que é um contágio, né? Tipo, não, se o cara se deu bem, também eu vou me dar bem. E as pessoas caem um pouco nessa armadilha da manada. Sim. Né? E às vezes na manada você tem alguma chance, mas você tem chance se faz sentido para você. E aí esse sentido, eu acredito, tipo assim, eu quando comecei a me questionar sobre o meu propósito, eu senti que essa questão, para mim, de eu ajudar as pessoas a encontrar o propósito, que realmente é uma coisa muito incrível, porque eu acho que assim, mesmo que todo mundo dá mais valor ao dinheiro, eu acho que se você for olhar de verdade, imagina assim, né? Tipo, imaginamos que você consegue realmente, você tem o poder de despertar o propósito nas pessoas de alguma forma, ajudá-las a despertar. Não é que eu desperto, né? É que a pessoa desperta através do que eu estou fazendo. Você concorda que se eu tiver êxito nessa ação, você concorda que isso é muito importante? Sim. Tem uma importância razoável, porque se a gente conseguir que todo mundo se encontre, as pessoas param de fazer a coisa errada, começam a fazer a coisa certa. Então, tipo, eu senti no meu coração, a certo ponto, que aquilo fazia muito sentido. Que para mim, se você me disser, você prefere ser presidente da República, eu sou uma pessoa que gosta de cargo importante. Eu gosto de ser uma pessoa, eu sou ambicioso no sentido não do dinheiro, no sentido de fazer algo maior. Sim. Eu estudei administração na época porque eu queria fazer a diferença. Eu não queria fazer uma coisa de ficar trancado num quarto. Deixar uma contribuição, né, para a sociedade, né, para a comunidade. Isso. E aí eu senti, eu prefiro ser um alquimista do que ser presidente da República, por exemplo. Por quê? Porque o presidente da República está lá na política, tem que mexer com um monte de interesse, tem muito poder envolvido. Eu senti que, como alquimista, eu poderia ajudar pessoas que têm algo a fazer, mas precisam de aconselhamento, precisam de direcionamento, e no direcionamento voltado ao propósito. Tem gente que só te direciona pelo dinheiro. Sim, verdade. Então eu comecei a pegar assim, e aí eu comecei a ver que faz sentido. Eu me tornei um terapeuta, e depois, sendo que eu gosto muito de ensinar, eu tenho um lado muito que faz parte dos talentos que eu tenho de comunicar, e eu comecei a querer ensinar isso, até para ensinar os terapeutas a usarem essas técnicas para eles também multiplicarem, né? Então eu comecei a fazer isso. Muito legal. Aí a gente estava falando, galera, nos bastidores, que tem uma série de conhecimentos que ele utiliza, né, para ajudar a pessoa na descoberta do propósito. Então nós estávamos falando da astrologia suméria, né, que é a que você usa, além de tarô também, né, dentre outras ferramentas. Isso. Porque, por exemplo, hoje em dia, astrologia e tarô são assuntos que são bastante tratados por outros colegas também, né? Só que eu percebi assim, eu não estudei muito, não me aprofundei muito na astrologia moderna, no tarô, como é visto moderno. Não muito, assim, nunca fiz um curso desses cursos mais modernos, não me aprofundei muito. Mas o que eu vi, pouco que eu vi, eu já recebi alguma sessão de astrologia e tarô moderno, comparado com o que eu estudo e o que eu pratico, é uma pegada um pouco diferente, mais ou menos assim, tipo, por exemplo, muita gente usa, qual é a visão sobre o tarô principal, né? Que as pessoas buscam o tarô normalmente para ver o futuro. Sim. Tem um pouco essa pegada, né? Me diz aí o que reserva o futuro. Ou o que eu devo fazer para eu conseguir o que eu quero, né? Para aconselhamento, né? Isso. O pessoal tem usando, mas muita gente procura para futuro ainda. O aconselhamento seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas as pessoas querem a curiosidade do futuro. Do futuro. Né? Aí, tipo, eu, por exemplo, uso o tarô, mas com uma visão assim de... eu uso tarô, eu faço um tarô astrológico, tá? E aí, quando faço o tarô, eu faço ou sobre decisões a tomar. Por exemplo, vou fazer um exemplo. Imaginamos que eu não joguei tarô para vir aqui, mas poderia jogar tarô não para decidir se eu vou ou não vou. Se ia ser bom, se não ia. Por exemplo, para vir eu ia vir, mas poderia perguntar o que me reserva hoje nesse programa. Só para eu me preparar. Eu poderia jogar um tarô. Já aconteceu, por exemplo, eu fiz uma live, eu tinha que fazer uma live com muita gente, e eu disse, já que eu vou fazer uma live, eu quero saber o que está do outro lado, qual é a energia coletiva. Aí eu tirei 3 cartas. Aí saíram umas cartas meio pesadas. A torre, o diabo. Pendurado, o diabo. Aí eu falei, então, eu tava querendo brincar, acho que não vou brincar muito. Eu me preparei, né? Tipo assim, tem cuidado que tem gente que tá te julgando ali, não se solta demais, vai devagar, não fala muita coisa que o público tá meio no que vai lá, né? Entendeu? Tá certo. Mas de repente a energia tá diferente, você se abre um pouco mais. Então assim, tipo, você pode usar para se preparar para uma coisa que você não conhece, que não é prever o futuro.
é você ler o que está por trás da cortina. Sim. Então eu gosto, porque assim, o futuro, você pode ler com tarô, mas ele assim, o futuro não está escrito ainda. Não está cristalizado, né? Pode Não. mudar, né? A gente muda o futuro, né? E aí as pessoas viram e falam, aquele tarólogo não é bom, porque de repente não deu certo, mas não deu porque a pessoa mudou, né? O que ela está escrevendo. Sim, né? Então eu uso muito assim, porque tudo que eu faço é muito voltado no propósito. Então eu vejo muito que tem algum grupo de pessoas que buscam, às vezes, com uma pegada muito superficial, né? Por exemplo, tem gente que busca astrologia é um exemplo, né? Tem pessoas que estão assim, presas nessa questão do horóscopo. De repente você, sei lá, a mulher é solteira, aí encontra um homem maravilhoso. Aí eu pergunto pro cara, qual o seu signo? Tipo assim, tava tudo certo até lá. Sim. Até o cara falar do seu signo. Aí ele falou que ele é Gêmeos, ele é Áries, Escorpião, sei lá. Se for então um desses 3 signos que são os mais mal falados, sim, pronto, aí a pessoa já cai, tipo assim, não, desculpa, eu vou embora. A pessoa já desanima. Só porque pelo signo, mas o que tem a ver? É verdade. Gente, esse papo interessante continua já, porque o Stefano vai explicar pra gente algumas ferramentas e como que a gente pode descobrir o nosso propósito de vida. Então você que se questiona em relação a isso, continua conosco que já a gente vai falar mais. Mas agora eu tenho um recado para você. Muitas vezes você vai fazer o seu ritual ou quer harmonizar a sua casa, saber como andam as energias e você precisa de itens específicos e você não sabe onde consegui-los. Então eu vou te falar sobre a Brasil Esotérico, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Para quem está em São Paulo, ela fica na rua Ouro Grosso 180, no Parque Peruche. Mas não importa, se você está em outra cidade, acesse ao site brasilesotérico.com que você pode adquirir tudo lá certinho e receber no conforto do seu lar. Eu estive na Brasil Esotérico, dá uma olhadinha. Gente, aqui na Brasil Esotérico eu achei uma infinidade de deuses indianos. Olha só, a gente tem Shiva, deus da concentração, da dança, das artes marciais, mas também tem Kali, deusa da destruição e do renascimento. Já vi também imagem de Durga e de Ganesha, que é ótimo para trazer boa sorte para sua casa e também para o seu trabalho. Olha só que imagens lindas de Ganesha, sem contar que ele traz bênçãos diversas, né, para o nosso lar, ajuda a gente a fazer a digestão pacífica dos acontecimentos e atrai prosperidade. Você que quer uma imagem linda dessas, faça uma visita a Brasil Esotérico, que fica na rua Ouro Grosso, número 180, ou acesse ao site brasilesotérico.com e use o Astral Cupom, que vai te dar 10% de desconto. Pensou em artigos esotéricos? Vem pra cá, Brasil Esotérico. Tá vendo só, gente, quanta coisa você encontra na Brasil? E não se esqueça, você pode utilizar esse cupom e ter 10% de desconto. Então, você está finalizando sua compra? Digite lá, Astral Cupom, aplica o cupom e vai entrar esse descontão para você. Então, não se esqueça, na hora de buscar por um artigo esotérico, um livro, um oráculo, ervas para fazer um banho especial, incenso, óleo essencial, velas perfumadas, itens de radiestesia radiônica, é na Brasil Esotérico, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Dado o recado, a gente volta falando de alquimia com Stefano e também de propósito de vida. Aliás, você fala também muito dos chakras, né? Os chakras podem ajudar a pessoa na descoberta do propósito? Sim. De novo, muito desses assuntos eles são tratados de uma forma, muito assim. Eu vejo que acaba que cada um desses assuntos, como chakra tarô, astrologia, são usados de uma forma, às vezes, que não direciona tanto ao propósito. Então, eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, o chakra, né? O que as pessoas pensam sobre o chakra? As pessoas já ficam imaginando assim, não, eu preciso alinhar, pensou em chakra, aí vem a outra palavra, alinhamento de chakra. Né? É isso aí. Né? A pessoa pensa, Sim. Vou alinhar meu chakra. Para que eu vou alinhar meu chakra? Porque eu quero que a minha energia esteja melhor. Então, as pessoas pensam em termos de energia. Sim. Para eu estar mais equilibrada, que aí começa a lembrar um yoga, uma meditação, né, e tudo mais.
E assim, isso tudo é legal, só que você vê, a gente vai lá, faz uma sessão de alinhamento de chakras, e aí você se sente bem, você imagina a sua aura melhorando, seu chakra se equilibrando, só que daí você volta para a tua vida real, briga com, sei lá, com o chefe, com o marido, com o filho, e os chakras desalinham de novamente, aí você volta tudo de novo para alinhar o chakra. Então, tipo assim, ok, isso é bom você poder fazer uma meditação, é bacana isso, só que assim, não é só para isso que os chakras podem te ajudar. Então, o que eu percebi? Existe uma teoria, né, da astrologia medieval que conecta cada chakra a um planeta. Então você tem os 7 planetas principais, que são os planetas da astrologia antiga, né, aqueles antes que fosse descoberto né, toda a parte de astronomia, a gente não tinha Urano, Netuno e Plutão. Sim. Então só tinha 7 planetas. E aqueles 7 planetas correspondiam também aos chakras. E aí você tem uma prisão de cada planeta. Então você tem a prisão do primeiro chakra, a prisão do segundo, a prisão do terceiro. O que é a prisão de cada chakra? São comportamentos que desequilibram o chakra. Por exemplo, a gente faz um exemplo. Terceiro chakra. Se uma pessoa vive dependente financeiramente da mãe, do pai, do marido, quando eu sou bancado por alguém e eu não sou independente, a dependência financeira desequilibra o terceiro chakra. Por isso que quando é a hora de pedir, né, fala, mãe, me dá a mesada. Ou então, você pede para a mulher que é independente, pede para o marido dinheiro e o marido começa a brigar com ela, na hora você sente um desconforto no estômago. Sim. Porque você não se sente que você pode. Quando a gente recebe um valor e a gente tem essa independência e o nosso financeiro está bom, naturalmente a gente... tipo assim, parece que você não precisa de um cordão umbilical. Você não precisa de um cordão. Você se empodera porque você pode fazer suas coisas. Então, existem comportamentos para cada chakra, como a dependência financeira, uma coisa que dependência gera problema no terceiro chakra. Carência afetiva, não conseguir se desconectar de parceiros antigos, tipo, o marido é tóxico já, o casamento já foi, já acabou, mas a pessoa está lá há 10 anos tentando. Isso desequilibra o quarto chakra. Existem comportamentos para cada chakra. Por exemplo, a garganta, né, o laríngeo, tem muito a ver com a expressão do verbo e a expressão da verdade. Mas não é só a mentira que atrapalha o verbo, mas também, por exemplo, as críticas, você exceder com a crítica, porque é o racional, né? Então tudo que atrapalha, por exemplo, ideias exageradas, ideias de preconceito. Quantas pessoas têm um monte de preconceito? A gente percebe que a gente que gosta de coisa holística passa um super preconceito quando alguém que não gosta fala da gente que a gente a gente vira tudo macumbeiro, vira tudo, né? Falou de astrologia, já vira, né? Já vira do mal. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa tem um preconceito na garganta da pessoa. Então, quanto mais preconceito você tem sobre a vida, eu costumo não ter preconceito, não costumo julgar demais, porque julgar demais trava a garganta e te atrapalha na observação e no entendimento da realidade. E como, por exemplo, assim, um preconceito. Eu acho que aquela pessoa, se for... ele estava tão bom, esse rapaz, mas agora ele é de Áries, sei lá, ele é de Gêmeos. Então você tem um preconceito sobre Gêmeos e você está pegando esses Gêmeos e colocando na cara dele. Você não está vendo mais a pessoa, está vendo os Gêmeos agora. Sim. Porque você está interpretando com um preconceito astrológico. Então você vê, todo conhecimento tende a gerar um preconceito. Mais ou menos assim, quando eu vejo o diabo no tarô, eu tendo a dar um pulo, né? Exato. Mas espera aí, mas o diabo aparece e você tem que entender o que o diabo quer dizer. Sim. Na tua vida o diabo existe. Às vezes você pode ser o diabo da situação. Quando você é poderoso, você quer mandar em todo mundo, você quer manipular, você é o diabo. E agora? Tá bom, agora é mais tranquilo. Mas quando eu vejo na carta, eu tenho medo. Então a gente tem um monte de preconceitos que são muito das ideias religiosas, ou dos medos. Então, cada um essas coisas atrapalham, por exemplo, muito a garganta. E aí, quando a gente começa a entender aonde que estão os problemas de cada chakra, a gente começa a tirar esses problemas, né? E a gente consegue juntar esses 7 chakras para que eles funcionem como um conjunto. Quando eu consigo fazer os meus 7 chakras funcionar como um conjunto, é como se eu conseguisse tocar uma orquestra de cores. E aí, quando essa orquestra ela estiver livre para tocar, ela vai tocar a sinfonia do meu propósito, porque ela tem que se juntar como se fosse o último chakra. Dizem que é o chakra maestro, e ele é capaz de fazer tocar os outros quando os outros obedecem. Mas imagina que eu sou o maestro, eu falo assim, guitarra, toca, e a guitarra fala assim, não, eu tenho preconceito com a carta do diabo.
porque a guitarra seria o laríngeo. Aí fala assim, ó, violino, que seria, sei lá, o terceiro chakra. Toca aí. Fala assim, não, eu sou dependente financeiramente, entendeu? Sim. Aí ele não vai porque está bloqueado. Então, quando o maestro, que é o sétimo, ele consegue ter acesso aos demais e ele consegue fazer essa alquimia, eles se conectam junto e essa junção das 7 cores forma a energia branca, porque o branco, a luz do sol, o espectro solar, quando você tem 7 cores do arco-íris, você consegue sintetizar no branco. No branco, é a soma, né, de todas. Isso. E o branco representa a energia angelical, que é a energia do espírito. O espírito, para a alquimia, ele é branco. Tipo, o espírito, para se comunica através do branco. E segundo a alquimia, esses 7 chakras, quando juntos, eles vão entrar aqui no cardíaco, vão descer aqui atrás, na asa do anjo. E na asa do anjo você tem a conexão com a mandala astrológica. Então você tem os 12 signos que estão ao teu redor. E aí você acessa ao teu espírito, que agora aqui nós encarnado, ele é dividido em 12. O espírito não é dividido em 12 normalmente, mas quando é encarnado para a alquimia, ele se divide em 12, porque aqui tem que ter matemática. Quando ele vai se embora daqui, desse planeta, aí ele pode voltar a ser uma energia pura. Tá. Mas aqui ele tem que ter 12 signos. Então, se eu tenho 7 chakras funcionando, uma pessoa que tem um propósito, ela, mesmo que ela não sabe de astrologia, mesmo que seja evangélico, ele vai ter os 7 chakras funcionando minimamente e vai ter acesso a esse corpo astrológico. Se a pessoa ela não sabe do propósito dela, está perdida, é porque travou aqui a mecânica do chakra e travou essa conexão. Então ele tem lá o propósito dele, só que esse propósito está inconsciente e não tá vibrando. E é por isso que a pessoa não ganha dinheiro, está perdida, não sabe o que quer fazer, se sentindo triste, e depende de outras pessoas que de repente estão mais fluindo, né? Qual que seria a dica que você pode dar para as pessoas, para quem está assistindo, para conseguir acessar o propósito de vida ou para se aproximar, né, desse propósito? É trabalhar essa questão dos preconceitos, de evitar, de repente trabalhar essa melhoria dos chakras? O que você recomenda? Eu recomendo assim, nesse formato, existem várias coisas que podem ser recomendadas, mas nesse formato, se a gente está falando para não mudar de assunto, para não entrar em outro assunto, para a questão de chakra, o que eu recomendo? A pessoa conseguir fazer um bom diagnóstico dos seus chakras. E quando eu falo bom diagnóstico, as pessoas acham que diagnóstico tem que ser só radiestesia, né? Não, o diagnóstico pode ser observado. Eu posso olhar, observar meu comportamento. É claro que aqui a gente não tem muito tempo de falar de cada chakra e tudo mais. Eu tenho mais conteúdo sobre isso na internet, eu falo muito sobre isso. Eu tenho um curso, tem uma ideia, chamado 7 prisões astrológicas, que de tempo em tempo eu faço. Seria a minha grande doação que eu faço ao mundo. Tá. Então, tipo, segunda-feira agora vai começar uma turma. Legal. E a gente faz assim com 3.000 pessoas ao vivo no YouTube, né? Sim. Eu faço ao vivo, é gratuito, mas só ao vivo, para formar egrégora. E eu já fiz isso com 40.000 pessoas nos últimos 3 anos. E aí eu explico cada chakra. Ó, primeiro chakra é isso, 1 hora. Depois, não sei o quê, 1 hora. Aí eu vou explicando com calma cada coisa. E a pessoa vai observando e percebendo seus comportamentos. Aí depois que eu explico o que é cada chakra, aí eu falo, ó, seguinte, você entendeu que tem alguns chakras que são mais fortes, que eu chamo que são os dominantes, né? São aqueles que dominam mais a pessoa. Tipo, eu sou um professor. Então, todo professor tem uma tendência ao quinto, né? Então, quando eu era meio perdido, eu falava muito, mas fazia pouco. Entendeu? Sim. Aí eu falo, você tem que acalmar esse, não tem que ficar só nutrindo esse, que já está nutrindo. E você tem que olhar onde que está os outros, o que está fraco. Então, identificar o que está forte e o que está fraco. E começar a fortalecer os fracos. Está fraco, exato. Agora, às vezes é difícil. Você pode ter crença no fraco. Você pode falar, eu não gosto daquele chakra. Para mim é difícil. Mas vamos começar a entender quais são e vamos começar dos mais fáceis. E à medida que você vai colorindo a tua aura de novo, você vai acessando mais o teu propósito. Mas é um processo, né? Sim, é um processo. Stefano, eu quero agradecer muito sua presença, o nosso papo está muito legal. Quando o papo é bom, né, galera, voa, passa muito rápido. E deixar também, gente, desde já, o Instagram dele para vocês seguirem, porque lá tem absolutamente tudo. Link para o YouTube está lá também, não tá? Sim. É Stefano Alquimia, Stefano Gradi Alquimia, tá, galera? Então tá aparecendo aqui o @ Stefano Gradi Alquimia, é isso, né? Sim. E daí lá você tem absolutamente tudo. Você faz YouTube, também... No YouTube também é igual, Stefano Gradi Alquimia.
Então, é a forma mais fácil de achá-lo, né? Só buscar como Stefano Gradi Alquimia, que você consegue chegar no canal no YouTube, no Instagram e por aí vai. Você faz também atendimentos particulares? Também. Faço individual, faço em grupo. A gente tem vários atendimentos porque às vezes a pessoa precisa de uma personalização para desbloquear, né? Certo. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu? E fica o convite aberto para voltar mais vezes, para falarmos. Tem muita coisa, né, em torno do assunto. Galera, eu quero agradecer muito sua presença, dizer que esse programa tem reprise hoje às 18 horas pela Astral TV, e se você quiser rever também depois lá no YouTube vai ficar disponível. Eu volto amanhã às 11 da manhã, então dá uma pensada aí, reflete sobre propósito de vida e pensa sobre o que você está fazendo, né, para você conseguir alcançar o seu propósito. A gente vai ficando por aqui. Bênçãos de luz, até a próxima. Tchau, tchau.